Talvez o primeiro e mais importante ponto do tratamento de um indivíduo quando sofre um AVC seja a prevenção de um novo episódio, que a gente chama de prevenção secundária. Como foi visto na aula da professora Renata, quando o indivíduo é internado, vamos dizer que ele seja internado no nosso hospital de referência aqui, que é o Hospital Geral de Fortaleza. Então, o indivíduo tem um AVC, é internado, recebe os tratamentos adequados para a fase aguda, mas ele só recebe alta se for determinado qual foi a causa do AVC dele. Então, se identifica qual foi o problema que ele teve, o que levou ele a desenvolver um AVC e se faz um tratamento para evitar que ele tenha um novo AVC. Então, a prevenção secundária ela é importantíssima. Indivíduos que têm um AVC têm 25% de chance, né? 25% deles vão ter um novo AVC em 2 anos, certo? Se o indivíduo tem um AIT, um acidente isquêmico transitório, né? Ele tem um risco altíssimo de desenvolver um AVC no próximo ano. Então, é um fator super importante para se controlar e para se evitar. 40% dos indivíduos que tiveram um episódio de AVC e que apresentem novo AIT terão AVC em até 5 anos. Então é importantíssimo isso, né? Então, se você for pensar quais são os fatores de risco para você ter um AVC, né? O primeiro deles é a hipertensão arterial. Então, hipertensão não controlada, que o indivíduo não controla, não faz uso do medicamento, não controla a ingestão de sódio, é arriscadíssimo ele desenvolver um AVC, né? Então, esse é um dos fatores mais importantes. O indivíduo controla a pressão. Se ele tem algum problema cardíaco, se ele tem alguma cardiopatia, ela tem que ser tratada e tem que ser controlada. Também é fator de risco, tá? Eu tive um paciente que foi atendido pela Liga, que ele tinha minha idade, 33 anos, né? Isso ano passado, que ele teve um AVC porque ele tinha uma má formação cardíaca que não foi detectada na infância. Ele fazia atividade física, essa atividade física era de alta intensidade. Um determinado dia, ele, após a atividade física, desenvolveu um trombo porque ele tinha essa má formação cardíaca e causou AVC nele, com 33 anos, tá? O cigarro também é um fator super importante. O controle dos níveis de colesterol, esteatose hepática, todos relacionados à síndrome metabólica, são também fatores de risco, né? O diabetes, a estenose carótida, né? Ou então a estenose das artérias femorais. E você observa que os riscos vasculares, eles são mais importantes de serem controlados para evitar um novo AVC, certo? Então, quando a gente tem um paciente que está em risco, ele tem que ser orientado sobre isso, ele tem que fazer o uso do tratamento correto para se evitar, tá certo? Então, na prevenção secundária, a gente tem dois fatores importantes, né? E eles estão relacionados com os fatores de risco modificáveis, certo? Os fatores de risco não modificáveis são idade, sexo, né? Fatores que a gente não consegue mudar independente da vontade ou não do indivíduo. Os fatores de risco modificáveis incluem tanto o controle, né, das doenças, quanto a modificação do estilo de vida. Então, são duas coisas importantes a serem feitas agora. O indivíduo teve AVC, ele tem que controlar a hipertensão, diabetes, reduzir o peso dele, né? Caso ele tenha alguma doença cardíaca, ele precisa fazer o tratamento adequado, seja cirúrgico, seja medicamentoso, e a modificação do estilo de vida dele, né?
A gente sabe que fazer atividade física está relacionado com diversos benefícios para o indivíduo. Se ele faz atividade física, ele também está se prevenindo de um novo AVC. Então, mudança no padrão alimentar, aumento da atividade física, da quantidade de atividade física recomendada para aquele indivíduo, tá? Na diretriz de prática clínica que eu passei para vocês também tem isso, também tem a recomendação da atividade física. O consumo de cigarro, o consumo de álcool, né? Então, tudo isso tem que ser modificado para evitar que o indivíduo tenha um novo AVC. Então, controle dietético, ele tem nível B de evidência, tá certo? Vocês consultam de novo a planilha, né? A tabela no começo da aula. Então, ele tem que controlar o peso dele, já que ele vai se tornar um indivíduo que faz menos atividade, um indivíduo mais dependente dos outros. Então, se ele continuar consumindo a mesma quantidade de alimento, então ele tende a engordar, né? Então, é necessário fazer o controle de peso, é necessário que ele tenha consulta com o nutricionista para isso, né? E aí ele vai reduzir todos os fatores de risco associados à alimentação, certo? É recomendado praticamente para todos os indivíduos, exceto aqueles que têm alergia, o uso de aspirina, né? Então, indivíduos pós-AVC normalmente vão fazer o uso da aspirina, do AS. Esse AS ele pode ser um modelo similar, né? E ele vai usar para o resto da vida dele. Então, a AS vai reduzir as chances dele ter uma trombose, dele desenvolver um novo trombo que vai causar um novo AVC, certo? E ele deve realizar atividade física. Então, essa atividade física é uma recomendação absoluta para indivíduos pós-AVC, independente dele ser um indivíduo grave ou indivíduo que tem uma sequela leve. Existem formas de atividade física adaptada para evitar que aquele indivíduo se torne inativo, certo? E aí, redução de fatores de risco, isso também vai influenciar a pressão arterial, obesidade, inclusive o diabetes é um fator protetor, né? Atividade física, e é isso. Então, quando você começa a falar de tratamento, um dos pontos mais importantes é como esse tratamento vai ser oferecido, certo? Isso também já foi motivo de estudo e já se mostrou que é muito superior quando eu tenho, na fase aguda, uma equipe multidisciplinar de atendimento agudo e de alta programada precoce. Então, as unidades de terapia intensiva, as unidades de AVC, como a que a gente tem hoje lá no Hospital Geral de Fortaleza, como a gente tem em alguns hospitais particulares, né? O São Camilo tem uma unidade de AVC e a São Carlos também tem. São unidades que são importantíssimas para evitar que esse indivíduo, quando sofre AVC, ele tenha um agravo ou que ele vá a óbito, né? Então é muito importante a gente ter nessa equipe diversos profissionais que vão ficar responsáveis pela reabilitação dele após ele receber a alta hospitalar. Então não é só o médico, não é só a intervenção medicamentosa, cirúrgica, né? Isso também envolve em programar se esse indivíduo ele deve receber alta logo, ou se é importante que ele se mantenha internado até ele conseguir receber alta, né? Então, quando a gente pensa nisso, nas melhores estratégias, isso é decidido pela equipe, né? Isso vai reduzir o risco de morte, o agravamento das incapacidades, e ele também consegue identificar quais são daqueles indivíduos, quais deles devem ir para casa mais cedo. Então, eu vou liberar leito, vou reduzir o custo de saúde, vou liberar o leito para outro indivíduo que precise, né?
vou reduzir o risco de infecção respiratória, e que esse indivíduo fique grave de novo, né? Então a equipe ela tem que julgar o que é importante. Bom, quando o indivíduo ele recebe alta do hospital, ele deve passar pela reabilitação motora para tentar recuperar as funções que ele perdeu, né? Então, existem 3 modalidades básicas de reabilitação de um indivíduo pós-AVC. A que tem melhor evidência e a mais recomendada para basicamente todos os indivíduos pós-AVC é uma unidade de reabilitação. Essa unidade de reabilitação é um ambiente institucionalizado, que também é chamado de hospital-dia. Normalmente o indivíduo ele fica internado para realizar essa reabilitação, ou ele vai para lá todos os dias e passa o dia nessa unidade. Normalmente ele fica internado porque são centros grandes de reabilitação que não estão disponíveis em todas as cidades, né? Principalmente nas cidades menores, nas não capitais. Nesse ambiente, ele tem a possibilidade de ter várias horas de terapia. Ele é atendido por uma equipe multidisciplinar, então ele tem acesso à reabilitação em todos as necessidades dele, seja de adaptação das atividades de vida diária, seja de reabilitação motora, seja de reabilitação da fala, ou até um acompanhamento psicológico, né? Os cuidados que ele deve ter, ele é ensinado para quais são os cuidados que ele deve ter. E esse ambiente, ele é o que tem melhor evidência em relação aos desfechos funcionais e de independência em relação a todos os outros tipos de reabilitação. Então, em países em que o sistema de saúde é bom, ele tem financiamento, a unidade de reabilitação ela é importantíssima. Essa imagem que vocês estão vendo é do Hospital Sara, a rede Sara aqui no Brasil, tá certo? A rede Sara é a rede em que eu tenho esse hospital dia, essa unidade de reabilitação do AVC, tá certo? Embora existam diversas críticas ao hospital, à rede Sara em si, pela forma como é conduzida, mas aqui no Brasil ela é basicamente a mais importante e a que faz isso. Então o paciente se inscreve, é chamado, faz o acompanhamento tanto das condições clínicas quanto da reabilitação, e lá ele recebe as hortas, recebe cadeira de rodas e ele passa por esse atendimento, tá certo? Infelizmente, o Hospital Sara é uma fundação. Ele não está incluso na rede pública de saúde, ele não está incluso no SUS. Então, ele não consegue abarcar a quantidade de indivíduos que tiveram AVC aqui no Brasil, tá? Você se inscreve, o paciente se inscreve, ele espera um longo período e esse período às vezes não é o suficiente para que ele tenha a reabilitação adequada, tá? Vocês vão poder conversar quando forem atender os pacientes, né? Sobre os que já foram, como para entender como é que funciona, tá certo? Um dos sistemas, os melhores sistemas de saúde do mundo, que é o da Inglaterra, o NHS, ele tem como unidade de reabilitação após o AVC um fator importantíssimo. Então, o paciente, quando ele tem um AVC e ele recebe alta do hospital, ele é obrigado a participar da reabilitação, independente da gravidade da sequela. Por quê? Porque se ele não for, se ele decidir não participar da reabilitação, ele não pode receber financiamento público, não pode receber ajuda, não tem vários fatores que impedem que aquele indivíduo receba o cuidado pelo sistema público de saúde. Por quê? Porque se sabe que isso é o mais importante, é o que vai fazer com que o indivíduo reduza seu risco de ter um novo AVC e desenvolva a melhor independência possível, tá certo? Então,
esse filme, esse documentário My Beautiful Broken Brain, ele fala de uma mulher jovem que teve um AVC. Esse AVC dela foi bem grave, tá? Ela ficou com diversas sequelas, inclusive sequelas visuais. As sequelas motoras dela não foram tão grandes assim, mas é legal que ela ficou com a sequela. Ela perdeu parte do campo visual dela e nesse campo visual perdido, ao invés dela ver uma escuridão ou não enxergar, ela viu uma imagem distorcida que ela associava com os filmes do David Lynch, que ela gostava muito. Ela é produtora musical de cinema, né? E ela mandou uma carta para ele e ele resolveu fazer um filme com ela. Então ela documentou toda a reabilitação dela, desde que ela acordou no hospital, ela começou a documentar até ela receber alta da unidade de reabilitação. Então é um documentário muito interessante, ele tem na Netflix, tá certo? E eu aconselho vocês a assistirem para entender como é que funciona essa reabilitação. Então, na unidade de reabilitação, aquele indivíduo que teve um AVC moderado a leve, falando de sequela motora, tá certo? Ele vai treinar para ter uma melhora na capacidade funcional e na independência funcional dele, certo? E ele vai tentar se readequar à vida, vai tentar voltar ao trabalho, se for possível, então mudar de trabalho. Ele vai retornar ao máximo possível as funções que ele tinha antes de ter o AVC. E o indivíduo que é grave, que é aquele que provavelmente não vai conseguir ter o seu próprio autocuidado. Então, a unidade de reabilitação ela vai ser importante porque ela reduz também a mortalidade. Então, ele vai conseguir controlar melhor a prevenção secundária estando em uma unidade de reabilitação pós-AVC. E o atendimento domiciliar é aquele mais comum, tá certo? É muito comum a gente se formar, aconteceu isso comigo, e a gente vai ter um paciente que teve um AVC há algum tempo ou há pouco tempo, e ele vai solicitar que você atenda ele em casa, tá? Então ele é o mais comum, principalmente aqui no Brasil. E quando comparado à unidade de reabilitação, ele tem um efeito modesto, porque eu não consigo oferecer o tempo de tratamento necessário e os recursos de tratamento necessário para aquele indivíduo. Então, normalmente, os indivíduos eles não têm tanto dinheiro, não têm tanta estabilidade financeira, né, para poder pagar pela reabilitação e normalmente a gente não passa mais de 1 hora com o paciente domiciliar, que eu preciso ter outros pacientes para atender, preciso, né, como profissional liberal, me manter, me sustentar, e isso faz com que a minha intervenção não seja no tempo adequado e na intensidade adequada, certo? Mas, se eu tenho comprometimentos leves, motores, ela pode até ser uma indicação. Então, eu evito gastar o recurso, aquele leito com o indivíduo leve, que ele vai conseguir recuperar as funções fazendo o tratamento a domicílio, certo? Tem um filme que eu queria recomendar para vocês assistirem também, que é o Amor. Ele é francês, tá? Ele foi um dos filmes que eu pensei em exibir no início da disciplina, mas eu não tive coragem de exibir porque é um filme bem pesado, né? Ele não é um filme que você termina o filme feliz, tá? Já dou esse spoiler para vocês. E ele fala da história de um casal em que os dois são músicos e a esposa tem um AVC, eles são idosos, a filha mora longe, e ele mostra como é toda essa fase depois que tem um AVC, que chega em casa, que o cuidador vai ter que assumir as funções, o cuidado. E ele é um filme bem dramático, bem para chorar mesmo, tá certo? Então,
ele mostra como é que seria essa reabilitação domiciliar. Já o atendimento em clínicas, ele é muito parecido com o atendimento domiciliar em relação à eficácia, tá certo? Porque ele é um atendimento que tem horas limitadas de intervenção. Então, o paciente ele precisa do cuidador para colocar ele no carro, então levar ele de ônibus ou arranjar uma carona para ir para a clínica. Na clínica ele vai ter o atendimento dele. Normalmente essa clínica ela vai ter outros pacientes que o profissional está atendendo ao mesmo tempo, ou ele vai ter só uma hora disponível para aquele paciente. E isso faz com que se tenha uma baixa adesão, tá certo? Essa imagem para vocês é da professora Jaiane, que conversou com vocês no início do semestre. É da clínica dela, tá certo? Da NeuroC. Lá na clínica dela, ela tem o TeraSuite, ela utiliza a gaiola do TeraSuite, e com o TeraSuite ela consegue oferecer mais horas, tá certo? Mas mesmo assim, existem as limitações para você fazer esse atendimento em clínicas. O ideal mesmo é o atendimento na unidade de reabilitação. Então, quando a gente vai falar dos instrumentos de avaliação que eu vou utilizar com o meu paciente pós-AVC, eu vou fazer aqui um apurado, vai ser mais rápido, tá certo? Eu vou citar esses instrumentos, depois vocês procuram sobre eles, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai tentar ser rápido nessas informações, porque esses instrumentos teoricamente já é para vocês conhecerem e a gente vai falar sobre eles nas aulas de avaliação, tá? Então, para avaliação cognitiva e função emocional, ou seja, se o meu paciente ele tem indício de ter depressão ou não, tá? A gente não diagnostica depressão, a gente pode suspeitar que o indivíduo tenha depressão, tá? Quem faz o diagnóstico é o médico, tá? E quando a gente pensa nos instrumentos que a gente tem para isso, o mais comum e o que a gente está habilitado para usar é o mini exame do estado mental. Ele é o mais utilizado pelo fisioterapeuta em diversas condições de saúde. Então, ele é recomendado para avaliar a cognição do meu paciente pós-AVC. A escala de depressão geriátrica é uma escala que vai me dizer se o indivíduo tem suspeita de depressão ou não, tá certo? Se ele tiver, aí eu vou encaminhar ele para acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E é uma condição frequente, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá certo? Então, para o tratamento dessas duas condições, né, da função emocional e da cognição, a gente tem um papel secundário, tá certo? Normalmente é o terapeuta ocupacional que vai utilizar intervenções, né? O terapeuta ocupacional e o pedagogo e o psicólogo vão utilizar intervenções para tentar melhorar a cognição desse paciente, tá certo? E ele provavelmente vai ter uma apraxia, tá? Que apraxia nada mais é do que a minha capacidade de processar e organizar as minhas ações, tá? Então ele vai ter que fazer um treino para isso, esse treino ele precisa do acompanhamento certo. E o que a gente vai fazer, o nosso papel aqui, é que a atividade física ela é recomendada para melhorar a função emocional, mas infelizmente a atividade física ela não tem melhora na função cognitiva. Para avaliar a incapacidade, né, a deficiência que ele apresenta, a gente tem alguns instrumentos recomendados que vocês vão ver na aula de avaliação, ok? O primeiro deles é o índice de motricidade, que ele avalia a força muscular através de um teste manual. A diferença do nosso teste manual é que ele sintetiza essas informações e dá um score, tá bom? A força muscular eu posso testar através do que vocês aprenderam, né? Que é
a escala, o teste muscular pela escala de 5 pontos, ou então eu posso utilizar um dinamômetro manual para fazer essa medida. Existe também, que eu vou falar para vocês na aula de avaliação, que é o teste do esfigmomanômetro modificado, que eu posso modificar um esfigmo para fazer a avaliação da força muscular, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. E uma avaliação super importante é a força da preensão manual. Então, a gente tem um dinamômetro manual de preensão e a gente pode utilizar o teste do esfigmo também para isso. Para avaliar o tônus muscular, a gente tem a escala modificada de Ashworth. Infelizmente, ela não tem uma boa confiabilidade, mas ela é um instrumento clínico que a gente tem para isso, tá certo? O dinamômetro manual, de preensão manual, ele me dá também uma estimativa da força muscular global desse indivíduo, tá certo? Então, se o indivíduo no membro parético ele tem alguma força manual, então significa que ele tem boa chance de recuperação para aquele lado, né? Para aquele hemicorpo. Para avaliar a função motora, a gente tem uma escala que é clássica, que é a mais antiga do AVC e também uma das mais importantes, que é a escala motora de Fugger-Meyer, de função motora, que eu vou explicar também na aula de função, tá certo? Então aqui a gente está avaliando estrutura e função do corpo do meu indivíduo pós-AVC, tá? E a gente tem outras escalas que não são muito utilizadas aqui, tá certo? Mas vocês podem consultar e procurar depois. Para a atividade, a gente tem vários testes, várias escalas que a gente pode utilizar. Já para a função do membro superior, a gente tem o teste, o Action Research Arm Test, que ele é um teste de função com 19 itens, que o indivíduo vai testar, vai fazer alguns itens e a gente vai dar um score, tá? A gente tem o BBT, o Box and Block Test, que é um teste que eu vou mudar bloquinhos quadrados de um lado de uma caixa para outra, tá certo? A gente tem o índice de atividade da mão, né, e o Shadok, Arm and Hand Activity Test. A gente tem o Wolf Motor Function Test, que também eu vou falar para vocês na aula de avaliação da função do membro superior, certo? Que é um teste que a gente marca o tempo em que o indivíduo faz e a gente dá uma qualidade para o movimento dele. Então, tá aí as imagens, tá certo? O teste Fugger-Meyer, vocês vão ter um vídeo para entender isso. E o Box and Block Test, o indivíduo com o braço parético, ele tem que pegar um bloquinho por vez e passar de um lado da caixa para outro por cima dessa barreira, tá? Então, esse teste a gente marca 1 minuto, o indivíduo vai fazendo de um lado para o outro quantas vezes ele consegue. Então, quanto mais ele conseguir, significa mais função do membro superior ele tem. Outros testes, como para equilíbrio, a gente tem o teste alcance, o Functional Reach Test. A gente tem a escala de equilíbrio de Berg, que é uma escala muito boa, que a gente utiliza em diversas condições, tá? A gente tem os de mobilidade, o velocidade da marcha, o Time Up and Go, o TUG, o teste de caminhada de 6 minutos. A gente tem um teste para categorizar o desempenho de ambulação do indivíduo, que é o FAC, tá? O FAC, eu classifico o indivíduo se ele, quão independente ele é para andar, tá certo? A gente tem outros testes para observar a marcha do indivíduo. E a gente tem os testes de participação, tá certo? Os testes de participação, a gente tem poucos testes que falam da participação global do indivíduo, tá? Mas
tem alguns que são importantes, como o CIS, que a escala de impacto do AVC, certo? E ela é dividida em vários itens, como força, mobilidade, atividade de vida diária, né, função da mão. A gente tem a MAL, o Motor Activity Log, que é uma escala que foi desenvolvida para se avaliar se a terapia de contenção e indução de movimento funcionava, tá certo? Ela é uma escala bem legal, mas ela é muito específica para o indivíduo que tem hemiparesia, que tem uma lesão de um lado só, né, do corpo. E a gente tem escalas autorreportadas, né, de equilíbrio, de confiança. E a gente tem os testes de atividade, que são os testes que a gente utiliza instrumentos de medida, tá? Como os pedômetros, acelerômetros, né? Testes para medir a atividade daquele indivíduo. E isso está cada vez mais fácil a gente conseguir utilizar. Antigamente era muito caro se utilizar. Na minha época do mestrado, a gente tentou adquirir um para fazer a avaliação dos nossos pacientes, né, com AVC, mas era absurdamente caro, não era disponível. E hoje em dia a gente pode fazer isso utilizando o próprio celular do paciente, né? A gente pode utilizar um relógio, smartwatch para fazer isso. A gente tem vários instrumentos que medem isso, tá certo? Então esse daí é o ActGraph que vocês estão vendo. Então você colocava ou no braço, ou na cintura, ou na perna do indivíduo, e ele media quanto de movimento ele fazia em um determinado tempo, tá? O paciente tinha que usar ele constantemente, e ele utilizava um sensor, um acelerômetro, para medir o quanto esse aparelho estava se movimentando e o quanto o indivíduo conseguia se movimentar. Agora a gente tem, com o uso, né, dos celulares, a associação entre pedômetros, né, que contam os passos que o indivíduo dá, com o GPS, então ele consegue quantificar de forma bem exata o quanto aquele indivíduo se movimenta, tá certo? A gente tem até estudos já mostrando que eles têm a mesma validade, né, o ActGraph e o uso do próprio celular. Então, usar o Google Fit do smartphone, né, que já é um aplicativo que já vem agora nos celulares Androids, e ele tem a mesma validade que o uso do ActGraph, que é caríssimo e é difícil de se conseguir. Então, eu posso usar o Google Fit para medir o quanto o meu indivíduo ele é ativo ou não. E dessa forma, pensar em estratégias que incentivam para ele ficar mais ativo, né? Evitar a inatividade, evitar a imobilidade, certo? E é recomendado isso pela diretriz, que você utilize estratégias que incentivam esse indivíduo a se movimentar. Então, eu posso utilizar isso como uma forma de avaliar se o meu paciente está se movimentando ou não. Então, uma das condições clínicas comuns de membro superior que se observa é quando o indivíduo ele apresenta dor ou luxação no ombro do lado hemiplégico, né, do hemiparético após o AVC, tá certo? Então, o que que acontece? Eu tenho um paciente que tem uma paralisia muscular, tem uma plegia, ou ele tem uma redução da força, redução da atividade muscular, ele se torna inativo aquele braço e ele tem uma atrofia da musculatura. Então, ele tem uma atrofia de deltoide, essa atrofia de deltoide e dos músculos do manguito rotador, ele faz com que o indivíduo tenha uma luxação da cabeça do húmero, né? Então, esse húmero, como ele não tem estruturas musculares que vão segurar ele no canto, pelo peso do braço, ele vai puxar e vai sofrer uma luxação ou uma subluxação, tá certo? Então, isso causa dor, isso causa incômodo e
o indivíduo ele vai conseguir menos ainda usar o braço por causa da dor, tá certo? Então esse braço vai ficar inativo, imobilizado por causa da dor e vai ser pior para esse indivíduo, tá certo? Então tem que se fazer a avaliação musculoesquelética, que vocês aprenderam lá na disciplina de traumaortopedia, e eu vou identificar se esse indivíduo tem ou não a dor subluxação no braço. Então, o sinal mais comum é o sinal da depressão, né? Eu palpo o acrômio desse paciente em relação à cabeça do húmero e vai ter uma depressão, vai ter uma separação de 2 dedos entre eles, né? Isso é uma condição que causa muita dor e que vai impedir meu paciente de realizar atividades de reabilitação motora com aquele braço. Então, é totalmente contraindicado para esse indivíduo que ele faça exercícios com a mão acima da cabeça, tá certo? Então, eu vou ter que evitar com que esse paciente leve a mão acima da cabeça e faça ou a flexão ou a abdução do ombro exagerada, certo? Isso é importantíssimo ser orientado para a família, tá? Embora o nível de evidência seja C, mas isso é recomendado com nível 1, né? Então, é recomendado para todos os pacientes. No início da condição, no início do AVC, na fase subaguda, é indicado que eu utilize um suporte em forma de tipóia, tá certo? Mas essa tipóia, ela não pode se manter quando ele chega na fase crônica, que a tipóia, ela impede o uso do braço, tá? Então, a gente tem que usar outra órtese. A gente tem que utilizar uma órtese de suporte para o ombro, que é como se fosse uma luva que o indivíduo vai calçar, né, no ombro, que ela é utilizada muito por atletas quando eles têm alguma lesão do ombro. Ela permite a movimentação do braço, mas ela ajuda a encaixar a cabeça do húmero na cavidade glenoide, tá? Se esse indivíduo desenvolver uma espasticidade de algum músculo do ombro, então a toxina botulínica ela vai ser indicada para reduzir aquele desequilíbrio muscular, né? Então, para indivíduos indicados, indivíduos que têm uma condição e que o uso da toxina vá melhorar o equilíbrio da cabeça do húmero na cavidade glenoide, ela é indicada. Então, pensando nisso, é importantíssimo que esse exercício seja abolido da clínica para indivíduos pós-AVC. Se você for principalmente nas clínicas que atendem plano de saúde, nas clínicas mais antigas, que tem um maquinário que não é atualizado, você ainda vai encontrar apolia nelas, tá certo? Então, é totalmente contraindicado que o meu indivíduo pós-AVC faça essa atividade acima do ombro. Por quê? Porque eu vou estar estimulando a síndrome do impacto do ombro. Então, o indivíduo não tem musculatura para equilibrar, para fazer a estratégia correta de abdução ou de flexão do ombro. Ele vai, a cabeça do húmero vai chocar com a acrômio e ele vai desenvolver uma tendinopatia ou uma bursite devido um movimento incorreto, tá? Então, é importante orientar a família para que ela evite fazer esse movimento, tanto na hora de lavar, né? Lavar a axila, lavar o braço, com os cuidados quando for vestir também, para evitar que esse indivíduo tenha uma lesão musculoesquelética do ombro. O risco de quedas, a gente tem um ciclo, tá? Esse ciclo é observado não só em indivíduos pós-AVC, mas também em indivíduos idosos. E esse risco de quedas, ele tende a aumentar devido à inatividade. Então, quando o indivíduo tem um AVC, ele vai desenvolver um medo de cair, né? 80% dos indivíduos vão desenvolver esse medo de cair, tá? Após um AVC. Isso vai fazer com que eles se arrisquem menos e façam menos atividades, né? Reduzam o nível de atividade física.
Com isso, a musculatura deles vai ficar mais fraca, mais hipotrofiada, eles vão perder condicionamento físico. Isso vai fazer com que eles consigam fazer cada vez menos atividade de vida diária, vão precisar de mais ajuda para poder fazer isso. Isso vai fazer com que eles se tornem isolados socialmente, só se movimentem quando tem alguém perto ou quando uma pessoa, um cuidador está disponível para isso. Isso vai desencadear um processo depressivo, tá certo? E isso vai causar, de novo, um aumento do risco de quedas, né? Então esse ciclo ele é constante e ele tem que ser quebrado. Então o indivíduo tem que ser estimulado a aumentar seus níveis de atividade dentro de casa para que ele não sofra com o risco de quedas e tenha uma queda, tá? É muito comum a gente ter relatos de pacientes que tiveram AVC de terem caído pelo menos 2, 3 vezes após o AVC. Isso deve ser orientado por vocês. Então, é recomendado que em pacientes que consigam sentar ou deambular, que ele participe de um programa de prevenção de quedas no próprio hospital, tá? Esse nível de recomendação é o mais alto possível, 1A. Então é recomendado para todos os pacientes com melhor nível de evidência. Depois que ele sai do hospital, ele deve participar de um programa de exercício que inclua treino de equilíbrio. Então, eu preciso que esse indivíduo que foi para casa, ele faça um treino de equilíbrio para melhorar o nível de atividade e ele tenha menos risco de queda, tá certo? Então, é recomendado para todos os indivíduos com nível de evidência B. Além disso, tem outras atitudes que a gente pode tomar para ajudar esse indivíduo a não cair, tá? Então, eu tenho que orientar a família, a orientação da família é indicada, certo? Para ser feita. O nível de recomendação não é o mais alto, tá certo? Principalmente porque a gente tem a limitação social, algumas famílias não têm condições financeiras para adaptar a casa, para adaptar o domicílio, para que esse indivíduo tenha menos risco de queda, né? Como colocar rampas, corrimões, colocar piso antiderrapante no banheiro, aumentar o espaço entre os móveis, né? Colocar uma cama adequada para aquele indivíduo. Então, infelizmente, não são todas as pessoas que vão conseguir, mas a orientação ela deve ser feita. Eu tenho que orientar esse indivíduo para que ele possa, eu tenho que orientar a família para que ela evite um agravamento da condição, uma internação hospitalar por queda, né? Uma fratura. Então é muito recomendado. Outro exercício que pode ser indicado para aqueles indivíduos que conseguem fazer, né, é o Tai Chi Chuan. Então o Tai Chi Chuan ele é indicado no Parkinson como uma atividade motora, né, de treino motor, mas também para o AVC, para reduzir o nível de queda, tá certo? Lá na UFC a gente tem o Gaipa, o professor Bernardo, ele faz isso. E se vocês encontrarem um paciente que tenha condições de fazer os exercícios, né, do Tai Chi Chuan, ele pode ser indicado lá para o Gaipa para fazer com o professor Bernardo. O treino de mobilidade, que inclui aí o treino de marcha e transferências, ele deve ter uma característica repetitiva e intensiva para todos os indivíduos com limitações de marcha após AVC, tá certo? Então é um nível de evidência bem alto para isso, nível 1A. Então consiste eu treinar esse indivíduo a se levantar, a sentar sozinho, a se locomover em casa, a se locomover com apoio, sem apoio. Então, ele é recomendado para todos os indivíduos que tenham
limitações da marcha e na mobilidade, tá certo? Incluindo nisso, a gente precisa também orientar o cuidador daquele indivíduo, como ele deve fazer em casa para estimular, para se preservar, né, para ele não sofrer uma lesão musculoesquelética, o que é absurdamente comum. A gente escutar o relato dos familiares dizendo que está com dor no ombro, está com dor na coluna, porque precisa todo dia levantar, trocar aquele paciente, tá certo? Então, isso é muito indicado ser feito. E como eu disse, para treinar qualquer atividade motora após um AVC, eu preciso de intensidade e repetição, certo? Também é recomendado, caso seja indicado, o uso de AFO, tá certo? A órtese tornozelo-pé, ela é uma órtese que ajuda a fazer com que o indivíduo melhore a cinemática dele. Vocês vão ver isso com a professora Lidiane, tá certo? Ela vai falar para vocês disso. E quando eu tenho um indivíduo que ele tem uma condição que seja remediável com o uso de uma órtese, isso vai facilitar com que ele diminua o gasto energético dele e ele consiga caminhar mais, tá certo? Então, é indicado, tem vários tipos de AFO, tá, no mercado. A gente tem que encontrar uma que seja adequada financeiramente ao meu indivíduo e que ele consiga utilizar, tá certo? Que seja melhor para ele. Existe também o Alcade, tá? Aqui em Fortaleza a gente tem para vender, tá? O Dr. Alexandro, que ele é o técnico, né? Um dos donos, né? E o responsável técnico pelo centro ortopédico, ele oferece, né? Para os pacientes e ele é uma estimulação elétrica funcional que tem o objetivo apenas de substituir uma AFO. Então, o paciente ele usa um FES aqui no tibial anterior e na hora necessária do passo, quando ele tem que fazer a fase de balanço, ele dá um estímulo elétrico, o paciente faz uma dorsiflexão e ele melhora a mecânica da marcha dele, tá certo? Só que infelizmente não são todos os pacientes que conseguem melhorar essa marcha, tá? Ele precisa ter uma mecânica boa de flexão de joelho para que o uso desse FES seja adequado. Exercícios cardiovasculares e também de fortalecimento muscular, eles podem ser benéficos, ele tem um bom nível de evidência, tá certo? Nível de evidência A, eles são recomendados para uma boa parte dos indivíduos, para que eles melhorem a mobilidade e o desempenho da marcha, tá certo? Então é importante que o meu paciente faça exercícios cardiovasculares, não só como prevenção de um novo AVC, mas que melhore a mobilidade dele e o desempenho na marcha. A esteira é um aliado para a gente importantíssimo, tá certo? Lá no laboratório a gente tem uma esteira, a gente conseguiu fazer a compra dessa esteira utilizando recursos da Liga de Neuro, tá? A gente fez atividades, conseguiu adquirir, e a esteira ela vai me permitir duas coisas: intensidade e repetição. Então, quando o indivíduo treina na esteira, ele vai conseguir fazer várias vezes o movimento adequado da marcha e eu vou conseguir com que ele melhore esse desempenho, tá certo? Então, o uso da esteira para melhorar a mobilidade, ele é recomendado para alguns indivíduos, tá certo? Que eles consigam se adequar à velocidade da esteira e ele tem nível de evidência 2B com nível de evidência A, né? Com nível de recomendação 2B com nível de evidência A, tá certo? Essa esteira ela pode ter ou não um suporte de peso, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse suporte de peso ele vai me garantir que o paciente não caia. Então eu posso iniciar mais cedo o treino de marcha com ele, mesmo que ele não seja capaz de
suportar o próprio peso e de se manter equilibrado todo o tempo, tá certo? Mas a gente pode substituir isso com a participação do terapeuta, com o terapeuta do lado, ou usando outras estratégias para segurar. Então, assim, não tem diferença no nível de evidência entre usar o suporte de peso ou não na esteira, mas o suporte de peso permite que eu comece mais cedo o meu trabalho, tá bom? Existe também a terapia robótica, tá? A terapia robótica, como vocês podem ver, é um aparelho que vai simular o caminhar do paciente, né? Ele vai fazer um exercício ativo assistido com o paciente, quando ele dá o estímulo, né? Quando ele tenta movimentar o robô, ele vai e completa o movimento, então ele pode ajudar, né? Ao indivíduo a retornar à marcha dele. Agora, qual é o problema? Ele é um aparelho caríssimo que vai para a ordem do 1 milhão, tá certo? Custa para instalar 1 milhão. Então é muito difícil a gente entrar em contato com esse aparelho e a gente conseguir que os pacientes tenham contato. Então a esteira, ela vai me permitir fazer isso, tá certo? Vocês vão aprender a calcular a velocidade da marcha com a professora Lidiane. E aprendendo a calcular a velocidade da marcha, eu posso estimar na esteira em qual período de treinamento vai ser adequado para aquele paciente. Para o membro superior, eu tenho nível de recomendação 1A, tá certo? É recomendado para todos os indivíduos com melhor nível de evidência o treino de tarefas específicas. Então, para a gente entender o que é isso, a gente tem que entender que o meu membro superior, ele não movimenta por movimentar, ele movimenta com o objetivo de executar tarefas. Enquanto vocês estão assistindo essa aula, vocês estão escrevendo, vocês estão mexendo no celular, vocês estão cortando as unhas, coçando o rosto, né? Fazendo diversas coisas com o membro superior. Então, quando eu falo de treino de tarefas específicas, eu tenho que executar tarefas que sejam importantes para aquele indivíduo, certo? Que ele vá utilizar no dia a dia dele. Não adianta nada eu treinar com ele um movimento de flexão de cotovelo, se dentro do contexto que ele vive agora, depois da lesão, ele não usa a flexão de cotovelo, certo? Então, treinar tarefas específicas é entender o contexto daquele paciente e realizar tarefas que sejam importantes para ele, certo? Então, quando a gente fala de eficácia da reabilitação, né, neurológica, muitas pessoas dizem, é um paciente que nunca vai melhorar. Quando eles falam isso, quando as pessoas falam isso, é porque você realmente não vai conseguir melhorar uma condição que não é inclusa no contexto dele. Então, para que eu vou fazer meu paciente realizar uma flexão de cotovelo se durante todo o dia dele ele não usa aquele membro superior para nada? Enquanto ele estiver fazendo exercício, fazendo terapia, ele vai fazer a flexão de cotovelo. Mas quando ele parar, ele vai perder aquela habilidade que ele adquiriu, né? Ele não vai usar, ele vai perder. É o desuso aprendido. Para o membro superior, né, com nível de recomendação 1 e nível de evidência A adaptação das atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária, elas são extremamente recomendadas. Então, junto com a gente, era para o paciente ter acesso à terapia ocupacional logo após o AVC, tá? Quando vocês assistirem o documentário sobre o My Beautiful Broken Brain, né? Quem conseguir assistir, vai ver que quando ela se interna na unidade de reabilitação, ela não faz só a reabilitação motora. Ela faz pintura, ela faz escrita, ela faz artesanato. E isso são atividades que são instrumentais, né, que a gente precisa aprender. Então, o terapeuta ocupacional era para entrar junto com a gente, fazer com que esse paciente consiga fazer atividades da vida dele, mesmo que seja de forma adaptada, certo?
Isso é muito importante, porque se eu tenho um indivíduo que recupera uma função física, mas ele não consegue transpor isso para a atividade de vida diária dele, então o nosso tratamento foi ineficaz, tá? O último slide dessa aula ele fala exatamente sobre isso. Então, o tratamento que a gente tem maior nível de evidência para a reabilitação da função da mão e do membro superior é a terapia de contenção e indução do movimento, tá? Ela mudou de nome, diminuiu-se o nome para terapia de contenção induzida, tá certo? Vocês vão encontrar também. E ela é o melhor nível de evidência, certo? Eu vou falar mais sobre ela quando eu for falar da aula de raciocínio clínico para disfunções manuais. Mas o que que acontece? Eu pego esse paciente que teve um AVC, eu ocluo a mão dele com uma tipóia ou uma luva, a mão sadia, e ele é obrigado a passar o dia dele todo usando o membro superior acometido. Então ele vai ter que usar esse membro superior acometido para tudo que ele for fazer no dia. Escovar os dentes, comer, mudar o canal da TV, escrever. Ele vai ter que fazer tudo que ele puder durante o dia com a mão acometida, né? Então lembram que eu falei de intensidade e repetição? Não tem como eu atingir maior intensidade do que restringir o braço sadio e só permitir o movimento com o braço acometido, tá certo? Então, ele vai fazer 6 horas de exercício durante 2 semanas, tá? E ele vai passar 90% do tempo que ele está acordado com o braço sadio preso, né? Ele não vai poder usar, certo? Existe uma versão modificada que ela tem menos eficácia, em que eu faço 1 hora de terapia na clínica e eu continuo passando 90% do tempo restrito. Mas a terapia de contenção clássica, ela envolve muitas horas de terapia, 6 horas de terapia diária durante 2 semanas, tá? Então, lembram quando eu falei do estudo Insight, que ele fala de 196 horas? Então, é só assim que a gente vai conseguir atingir o limiar de recuperação, tá certo? Qual é o problema dessa terapia? Se o meu paciente não consegue fazer nem extensão de punho e dedos, certo? Ou seja, se ele não tiver uma sequela moderada a leve de membro superior, ele não pode fazer a terapia, tá certo? Ele não pode fazer a terapia de contenção. Por quê? Porque eu preciso que pelo menos ele tenha apreensão manual e ele consiga manipular, mesmo que de forma muito difícil, um objeto. Então ela não é recomendada para todos os indivíduos, mas ela tem o melhor nível de evidência para a recuperação do membro superior, certo? Outro tratamento que tem bom nível de evidência é o uso do FES. Então, o FES ele vai ser usado nas fases iniciais, né? Então, eu tenho pouca ativação muscular, eu quero fazer o recrutamento dessa musculatura. Então, vou utilizar o FES, tá? E esse FES ele deve ser feito dentro de atividades funcionais. Fazer o FES só para o paciente ficar vendo a extensão de punho, extensão de dedos, não vai surtir efeito desejado, tá? E foi mostrado já que esse FES, ele causa estimulação cortical, né? As áreas representativas do córtex, daquela região que foi estimulada, elas são ativadas com o uso do FES, certo? Então, é indicado que eu utilize o FES, tá? Mas é necessário que eu tenha pelo menos alguma ativação muscular. A gente não recomenda o uso do FES em pacientes que têm plegia naquela musculatura. Por quê? Porque o paciente vai ver aquela contração, ele vai achar que tem chance de melhora, quando é muito possível que ele não tenha. Porque aquela via motora,
aquela via cortical, ela está lesionada. Então, mesmo que eu gere uma contração muscular para naquele músculo, naquele momento, ele não vai conseguir utilizar aquela contração muscular sem o estimulador. Então, não é recomendado, tá certo? Outra indicação do FES também é que ele é importante para reduzir a subluxação do ombro. Então, eu posso aplicar ele no músculo deltoide, eu posso recrutar o deltoide, estimular esse deltoide através de estimulação elétrica e ele vai melhorar o tônus do deltoide e vai fazer com que o ombro fique melhor, fique mais encaixado, né? Então eu tenho que utilizar o FES numa intensidade que provoque contração muscular e isso pode melhorar a subluxação do ombro. Outra técnica que é indicada, tá? Mas ela não é indicada para todos os indivíduos, mas tem bom nível de indicação, é a prática mental. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um negócio bem legal. Ela também pode ser chamada de imaginética, tá certo? Então, o que que consiste? A gente tem uma capacidade de antecipar os movimentos que a gente vai fazer, né? Quando a gente estudou neuroanatomia, a gente viu que a área pré-motora ela é ativada 2 segundos antes de eu executar o gesto. Ela serve para planejar. Então, quando eu planejo o movimento que eu vou fazer, eu consigo fazer execuções melhores, mais refinadas dele, tá certo? Então, quando um atleta ele vai fazer um gesto esportivo, ele vai correr, vai saltar a distância, ele planeja como ele vai fazer isso, né? Ele vai pensando em todo o processo que ele vai executar para atingir o objetivo, tá? Então, a gente pode usar isso ao nosso favor para o treino do paciente pós-AVC. Então, eu posso produzir uma sequência de passos repetitivamente que vão ser pensados, que vão ser imaginados por aquele indivíduo antes dele fazer a atividade motora, tá? Eu posso utilizar para isso gravações de áudio. Então, o paciente ele vai escutando quais são os passos que ele tem que fazer durante um determinado tempo, ele vai pensando, 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 e isso vai ativando áreas que vão ser necessárias para a função motora dele, né? Então, quando eu penso em executar um movimento, o meu córtex cerebral vai ativar aquela área do movimento. E isso vai recrutar o córtex e vai melhorar a minha função motora. Então, é uma forma da gente estimular a neuroplasticidade, tá? Então, ela é para ser usada como coadjuvante. Ela não é para ser utilizada como tratamento principal. Mas algumas pessoas se beneficiam do uso dela, certo? Então, a gente tem que ter uma pessoa que seja capaz de seguir os passos, de pensar nos passos de forma lenta, devagar, para que ele consiga executar essa prática mental, certo? Então, a gente pega o paciente, senta lá e ele vai estar, ó, você vai segurar esse copo, vai levar para a boca. O que você vai fazer primeiro? Primeiro eu vou abrir minha mão, depois eu vou estender meu punho, vou esticar meu cotovelo, vou segurar o copo pela alça, vou agarrar a alça com força para ela não cair, vou trazer ela em direção à minha boca fazendo isso. Então ele repete esse passo durante 2 minutos antes dele fazer, e aí ele executa. Incrivelmente o desempenho dele melhora, tá? Então, a gente usa a capacidade dos meus neurônios espelho, né, para fazer um recrutamento cortical, para estimular a neuroplasticidade. O fortalecimento muscular, ele é indicado para aqueles pacientes que têm fraqueza muscular, tá certo? Então, ele é para ser utilizado como adjunto ao treino funcional. Então, o fortalecimento vai me permitir ter mais segurança na execução do gesto, mais velocidade, mais equilíbrio, né? Então, ele deve ser feito o recrutamento de força muscular até a década de 90, tá certo? A gente não pensava nisso, paciente pós-AVC, a gente fazia tratamento de mobilização.
E se você conversar com alguns profissionais mais antigos, eles ainda fazem isso. Mas o que é indicado é que esse indivíduo faça um treino de fortalecimento. E esse treino de fortalecimento tem que ser calculado a carga que vai ser usada, o peso que vai ser usado, né? As repetições que ele vai utilizar. Então a gente tem que utilizar eles, inclusive na presença de espasticidade. A gente teve uma aula só para chegar a essa conclusão, de que não tem problema eu fazer fortalecimento de músculo espástico. Força muscular é diferente de espasticidade, né? Tem outras terapias também que elas estão ganhando espaço agora nas últimas décadas, tá? Como, por exemplo, a terapia por realidade virtual. Foi o meu projeto de mestrado, foi com ela, né? Eu utilizei um instrumento de reabilitação que estava disponível no mercado, que é o Nintendo Wii, né? Que ele não foi criado para isso, mas ele é utilizado para isso. E ela tem indicação, certo? Ela tem nível de recomendação 2A, mais nível de evidência B ainda, né? Então, o que é a terapia por realidade virtual? É o indivíduo fazer exercício utilizando um instrumento que coloque ele em um contexto diferente, tá? Então ele joga um jogo, ele faz uma atividade simulada dentro de um programa de computador, de um jogo de videogame, e ele vai executar aquele gesto várias vezes dentro do videogame, tá? Então, o grande legal disso é que ele tem um grande efeito motivacional. Então, o paciente ele gosta de jogar aquele jogo e ele vai fazer aquilo por várias vezes. Lembram que eu falei lá no começo da aula que a gente precisa encontrar estratégias que estimulem o aumento do número de repetições? Então, a terapia por realidade virtual é isso. Ela faz com que eu faça várias repetições e esqueça que eu estou fazendo as repetições de reabilitação, tá certo? Então, ela é super indicada como uma forma de aumentar o número de repetições. Essa imagem que tá aqui é do Movie Hero, tá certo? Ele é um jogo que foi desenvolvido por um grupo de pesquisa lá da USP, pela doutora Thalita e os outros membros do grupo. Vocês podem acessar o Movie Hero. Depois, na aula de raciocínio clínico das disfunções manuais, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês, mas vocês podem procurar na internet que ele está disponível para baixar e para jogar. Então, como é que ele funciona? Ele usa a câmera do computador para lhe captar e você faz os movimentos para alcançar os itens, né, as bolinhas, e na hora certa em que elas estão passando durante a música, tá? É como se fosse um, um rock band ou então Guitar Hero, né? Só que de movimento. E tem outros disponíveis no mercado, tá? Tem uns que são feitos exclusivamente para reabilitação, não são jogos disponíveis no mercado. Normalmente eles são bem caros, tá? Eu andei fazendo uma pesquisa e a gente tem aí de valores de 10 mil até 100 mil reais, né? Os 100 mil dólares. Existe contraindicação para o uso da terapia por realidade virtual? Indivíduos que têm sequelas cognitivas não conseguem participar e, como os jogos de videogame, pessoas que têm tendência a ter convulsão ou já tiveram alguma vez, tem que ter uso restrito ou limitado durante um tempo, tá? Então, não é para todo mundo que ele é indicado. Já a terapia robótica, ela tem um nível de evidência melhor, né? Ela não é indicada para todos e ela funciona através de um braço mecânico. Esse braço mecânico também vai fazer com que o meu indivíduo realize tarefas com ele e ele vai ajudar meu indivíduo a fazer. Então ele vai substituir o papel do terapeuta
e o paciente vai fazer a atividade, ele vai completar o movimento para o paciente, tá? É uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, a gente não tem ainda aparelhos que sejam unânimes, né, tipo, disponíveis para todos os pacientes que tiveram AVC. Ele é muito caro, bem caro mesmo, mais caro do que as terapias por realidade virtual. Às vezes as duas estão associadas, tá? E elas podem ser ativadas por eletroencefalografia, eletromiografia ou o próprio movimento do paciente. Então, tem vários tipos aí disponíveis no mercado. O indivíduo ele vai fazer a atividade, ele vai fazer o gesto motor e o aparelho vai ajudar ele a fazer. Como eu falei para vocês, as disfunções da mão, elas são as que têm pior prognóstico, tá? Então, se eu tenho uma mão grave, são poucas as chances que eu tenho de recuperação dela. Mas para o movimento do cotovelo, do ombro, do antebraço, ele é bem indicado. A estimulação transcraniana, ela está sendo estudada, na verdade, ela é super antiga, ela é mais antiga do que todos os outros métodos de tratamento que eu falei para vocês, mas que o uso real dela na reabilitação, ele é muito recente. Ela vem sendo estudada praticamente depois de 2005, 2006, né? Então, o que é a estimulação transcraniana? Eu uso uma corrente magnética ou uma corrente elétrica, tá? Essa corrente magnética, ela vai gerar um pulso eletromagnético repetido, que vai desencadear uma despolarização dos neurônios abaixo de onde está a bobina dela, né? Então, eu tenho um pulso magnético que desencadeia a sinapse, né? Então, ele vai causar movimentos nas áreas específicas do córtex cerebral. Então, ele estimula no córtex cerebral e ele vai desencadear o movimento lá da mão do paciente, tá certo? Vocês podem procurar depois na internet vídeos de como é feita. E ela serve para aumentar a estabilidade cortical daquele hemisfério que foi acometido, tá? Então, ele dispara e eu vou conseguir reativar vias corticais que estão dormentes, que não foram lesionadas, que estão preservadas, mas que não são ativadas por causa do desequilíbrio interhemisférico. A estimulação por corrente contínua, ela tem um princípio parecido, só que, na verdade, ele é uma corrente elétrica de baixa intensidade, que vai fazer com que eu tenha uma alteração na excitabilidade cortical. Então, aquele neurônio que vai receber a descarga elétrica, né? Essa descarga elétrica, ela tem um ânodo e vai ter um cátodo, e ele vai fazer com que a polarização da célula mude, né? Se ele faz com que a polarização mude, então essa célula vai estar mais facilmente despolarizada. Então, vai ser mais fácil despolarizar, tá? A magnética, ela despolariza. A elétrica, ela facilita a despolarização. Então, ela ainda não tem uma evidência boa, tá certo? O nível de recomendação é 3, ou seja, não é recomendado ainda para pacientes pós-AVC, mas o nível de evidência dela ainda está subindo, tá? É o nível B, certo? Então, é uma coisa que está se estudando, mas que ainda não sabe exatamente se vai melhorar, se vai se tornar uma recomendação ou não vai se tornar, tá certo? Provavelmente não vai se tornar. Bom, pessoal, e para terminar, quando a gente compara as terapias neurocomportamentais, né, que a gente inclui aí o Bobat, que é o primeiro tratamento, né, o mais clássico, que todo mundo quer fazer o curso, que o curso é oferecido, que os profissionais se formam e oferecem o tratamento baseado no Bobat e no Cabat também, né? A gente compara eles com os tratamentos que a gente tem disponíveis na graduação, com prescrição de exercício, fortalecimento, treino motor, né?
Na verdade, eles não têm diferença. A eficácia deles é muito parecida. Não existe um melhor do que o outro. E olha que já tem até revisões sistemáticas falando isso. Dos três, né, como a do Langhammer e do Bobat, só do Bobat quando comparado aos outros, tá? Então, o nível de recomendação dele é 2B, né? O 2B significa que pode ser utilizado e o nível de evidência já é o B, tá certo? Então, qual é o problema disso? Por que, que o Bobat ou o Cabot não é melhor do que a fisioterapia que a gente aprende, né? Quando eu fiz faculdade, a gente tinha como o Bobat e o Cabot como métodos revolucionários. A gente recebia propaganda toda hora, do efeito, da melhora, né? De que era a melhor forma de oferecer. E aí a gente acabava fazendo o curso, né? Pagava um curso caríssimo, o Bobat ele custa às vezes mais até do que uma especialização em neuro, né, uma pós-graduação, e na verdade não é bem assim, né? Então, o que diz, o que a referência diz, é que depende da formação do profissional. Se o profissional tem Bobat, ele pode oferecer o Bobat. Mas se ele não tem, ele não vai ter prejuízo em oferecer os exercícios que ele aprendeu, que ele aprende durante a faculdade, tá? Não existe prejuízo para o paciente, porque necessita de uma formação especializada, mas nem por isso é melhor do que os outros, tá? Então, tem estudos de baixa qualidade sobre o Bobat. Normalmente, se você for consultar, eles têm um valor menor do que 5, né? Ou 5 ou menor na escala Pedro de avaliação dos ensaios clínicos. Normalmente são amostras pequenas de intervenção. É muito difícil você fazer uma intervenção com pacientes pós-AVC com amostra grande, tá? E por que que a gente fala isso, né? Por que que não tem diferença? Porque qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito na reabilitação? Não é que o indivíduo recupere uma flexão de cotovelo, uma preensão manual. Isso não é nosso objetivo final. Nosso objetivo final é que ele recupere a atividade, que ele consiga executar as atividades que ele executava antes e que com isso ele consiga retornar à sua participação social, que ele volte ao trabalho, que ele volte a dirigir, ou que ele faça o trabalho de forma adaptada, que ele cuide de si mesmo. Então, o grande problema dessas terapias neurocomportamentais, né, quando a gente utiliza elas como revolucionárias, e assim, não tem ainda nenhuma evidência, nenhum corpo de evidência falando sobre o TeraSuite no AVC, tá? Os estudos ainda são muito recentes e de pequena quantidade, então não dá nem para eu afirmar que é igual, ou que é melhor, ou que é pior, tá? Mas é que o indivíduo ele não transfere o ganho dele de função para atividade e participação. Então não é um sucesso, a gente não considera um sucesso. Então o paciente conseguir fazer ficar em pé dentro de uma gaiola, né, do TeraSuite, mas ele não conseguir ficar em pé sozinho, ou ficar em pé com apoio, ou ficar em pé em casa, sem ser dentro daquela gaiola, não é um ganho funcional. Esse ganho não é transportado para a atividade, tá certo? Então, essa é a grande limitação dessas terapias, tá? Existe ainda muita coisa para se estudar sobre o Cabot e o Bobat e como fazer com que eles tenham ganho de atividade e participação. Mas, atualmente, a evidência que se tem é que esse ganho ele não é transportado, né? O ganho de função não é transportado. E a gente não considera isso como um sucesso da reabilitação. Porque você pensa assim, o indivíduo está pagando uma terapia, ou o Estado está pagando, ou o plano de saúde está pagando aquela terapia. Se ele está pagando, se ele está investindo, é que ele quer que aquele indivíduo
ou ele se torne de novo independente, dê menos prejuízo para o Estado, ou para o plano, ou para a própria família, ou que ele consiga retornar às atividades que ele fazia. Se isso não acontece, então não faz sentido recomendar essa terapia como parte de um modelo de tratamento, como parte de um tratamento no sistema público de saúde, tá certo? Então, o que a gente leva dessa informação é que se o meu ganho não for transportado para a atividade e participação do indivíduo, então, na verdade, eu tive um insucesso na minha reabilitação, certo? Por isso que a gente utiliza tantos instrumentos, por isso que a gente pensa em prognóstico, porque a gente tem que fazer as recomendações para que esse indivíduo recupere a independência funcional e a sua participação social. Então, para finalizar a aula, resumindo as 3 partes da aula, eu não recomendaria para um fisioterapeuta que ele não seguisse a diretriz da ASA e da ARRA e seguisse as referências que eu passei para vocês, tá certo? Infelizmente, não é o comum a gente ter na clínica, tem muita gente que faz tratamentos que não tem evidência, tá? E cabe a gente ser crítico quanto a isso e não reproduzir. A janela de recuperação de um paciente pós-AVC, ela está dentro do primeiro ano, mas o indivíduo precisa começar a reabilitação dele até os 6 meses da lesão. Senão eu vou perder minha janela e esse paciente não vai ter a melhor reabilitação possível. Pensando nisso, melhora espontânea é diferente de sucesso da reabilitação. Então, nos 3 primeiros meses, o indivíduo ainda está retornando às atividades corticais que ele tem. Então, eu não posso atribuir o ganho de funcionalidade à reabilitação em si. Quanto mais cedo ele for exposto, melhor, mas é provável que se ele tem um ganho muito exagerado, tipo, ele retorna a falar, ou ele volta a andar rapidamente em uma semana, é porque ele já tinha essa capacidade. O que a gente fez foi só estimular para que ele retornasse antes isso, tá certo? A reabilitação, ela deve ser de alta intensidade, eu tenho que oferecer o maior tempo possível, e se eu não posso oferecer isso de forma presencial, eu faço a prescrição para que ele execute os exercícios em casa, certo? E ela deve ser baseada no contexto do indivíduo. Da mesma forma, se aquela habilidade, se aquele exercício não tiver de acordo com o que o meu indivíduo faz no dia a dia dele, ele não vai fazer, ele não vai ganhar aquela habilidade de novo, certo? A melhor forma de reabilitar é através de um hospital dia, ou seja, uma unidade de internação, que ele receba o maior número de cuidado possível, maior quantidade de tempo, né, para a reabilitação possível. Aqui no Brasil a gente tem uma grande limitação disso, e a gente só consegue encontrar isso na rede SARA, tá? Tem outras clínicas que conseguem oferecer isso, mas isso não é disponível ao público geral. É normalmente quem tem muito dinheiro, quem é de família rica, ou quem consegue na justiça com que o plano de saúde pague, mas não é o comum, tá? O comum aqui é atendimento domiciliar e reabilitação de 1 hora na clínica. Então, a gente já tem um grande corpo de evidências do que funciona e do que não funciona no AVC, e a gente tem instrumentos de avaliação que a gente tem que seguir, tá? Parte das aulas de vocês sobre avaliação vão ser com instrumentos de avaliação do indivíduo pós-AVC. Por quê? Porque o AVC é a condição mais comum neurológica, é a que mais tem e a que os instrumentos são mais completos. E por último, os tratamentos que a gente chama de tratamentos clássicos ou tratamentos neurocomportamentais, como o Bobat e o Cabot, eles não são melhores do que
as terapias convencionais que vocês estão aprendendo na faculdade, como prescrição de fortalecimento, treino de marcha, terapia de contenção e indução do movimento, treino de tarefas específicas, exercícios terapêuticos. Eles não são melhores porque, do mesmo jeito, eu não consigo transferir esse ganho de estrutura e função para a atividade e participação. Então, o meu sucesso, que ele tem que ser considerado quando eu consigo transferir o ganho para a atividade e participação do indivíduo, tá certo? A gente ainda vai ter mais uma aula sobre AVC, vai ser uma aula só de áudio, que a gente vai conversar sobre o retorno ao trabalho, sobre depressão, sobre as evidências em relação a isso, tá certo? Então, eu espero que vocês leiam as referências, estudem o material. Se tiverem dúvidas, me consultem, eu vou abrir um fórum para isso, tá certo? E fiquem bem, fiquem em casa, que já já a gente vai acabar essa fase difícil e vai poder voltar às aulas presenciais, a gente vai poder ter nossas práticas, nossos estágios, tá ok? Um abraço para vocês e bom estudo.